E vamos retomar a carta aos Gálatas que nós estamos estudando. Vocês me permitam retomar desde o começo, porque na nossa aula passada teve muita gente que não pôde vir, né? Estava tendo o encontro do EAC, então a gente vai retomar rapidinho a carta aos Gálatas. Vamos procurar prestar atenção, tá? Primeiro lugar, nós vamos ver um pouquinho a província da Galácia, não é? Nós vamos perceber que quando Paulo, vá prestando atenção, quando Paulo escreveu a carta aos Gálatas, esta carta não foi apenas para uma comunidade, não foi apenas para uma cidade, mas foi para uma província. A Galácia era uma província onde haviam várias cidades, e em cada cidade da Galácia havia uma comunidade. Então Paulo escreveu uma carta para várias comunidades, está entendendo? Essa carta aos Gálatas, que está aí na sua Bíblia, ela não foi escrita apenas para uma comunidade, mas ela foi escrita para um conjunto de comunidades, porque a Galácia era uma província onde haviam diversas cidades. É por isso, pega a sua Bíblia e lá na frente procure a carta aos Gálatas. É por isso que no comecinho da carta aos Gálatas, Paulo vai dizer o seguinte, para que você não fique em pânico, eu vou dizer a página, tá? Para quem tem a Bíblia da Ave Maria, página 1493, e vai ficar aberto aí até o fim, tá? Não fecha não. Para quem tem a Bíblia da Ave Maria, página 1493, carta aos Gálatas. Para quem tem outra Bíblia, vou ficar devendo, você vai ter que achar aí por conta, tá? Todo mundo encontrou? No comecinho, pega bem o comecinho, capítulo 1, os primeiros versículos, tá? Pode sentar aqui a garotada. No comecinho Paulo diz o seguinte: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, o que está escrito aí? Às igrejas de onde? Da Galácia. Por que ele diz às igrejas? Porque não era apenas uma comunidade, eram o quê? Várias comunidades. Então isso aqui é importante a gente entender já no comecinho da carta. Ele escreveu uma carta para várias comunidades que havia nessa província da Galácia, às igrejas da Galácia. Ficou claro, não ficou? Fica com a Bíblia aberta aí que depois nós vamos continuar. Preste bem atenção, vai acompanhando no telão. A Galácia não era uma cidade, mas uma província do Império Romano na Ásia Menor, ou seja, um território formado por várias cidades, dentre elas a Psídia, a Licaônia e a Panfília. A capital da antiga Galácia é hoje uma cidade da Turquia, tá? Os Gálatas, habitantes da Galácia, eram pagãos. Isso aqui é um dado importante, tá? Os Gálatas eram pagãos, descendentes do povo celta. Em grego, celta se pronuncia o quê? Galatai, não é? Então esses Gálatas aqui do tempo de Paulo, eram um povo que vinha de longe, tá? Vinha do povo celta. As tribos celtas ocuparam esse território cerca de 300 anos antes de Cristo. Está entendendo? Tá? Esses eram os Gálatas.
Agora, outro dado muito importante. Na época de Paulo, a maioria dos gálatas eram o quê? O que está escrito aqui? Que viviam da agricultura. Se a maioria dos gálatas da época de Paulo eram camponeses, e aqui eu acredito que tem muito camponês, não tem? Não tem muita gente aqui da roça, ou que veio da roça, que nasceu na roça, que viveu uma parte da vida na roça, é ou não é? Não é? Então a maioria dos gálatas eram camponeses pobres, que viviam da agricultura. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, principalmente naquela época, vocês acham que esses camponeses pobres eram pessoas que tinham muito estudo, ou eram pessoas muito simples? Pessoas muito simples, né? E aqui nós vamos entender por que Paulo, na carta aos Gálatas, ele está nervoso, ele está bravo, ele está indignado, não é? Porque se aproveitaram da falta de estudo, da humildade, da simplicidade dos gálatas, para colocarem minhoca na cabeça deles. É que nem hoje, você pegar um católico, que é uma pessoa muito simples, muito humilde, que não tem conhecimento da sua fé, e começa a pôr minhoca na cabeça dele, que a igreja católica está errada, que o batismo de criança não valeu, e que tem que batizar nas águas, e que tem que mudar de igreja, senão não vai ter a salvação. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque naquela época, foi o que aconteceu na comunidade dos Gálatas. Começou a chegar uma porção de gente de Jerusalém, começaram a chegar um povo de Jerusalém, e começaram a pôr minhoca na cabeça dos gálatas, dizendo que a fé deles estava errada, a crença deles estava errada, que Paulo tinha ensinado errado. A coisa se repete, porque hoje chegam para você e diz que a igreja católica está errada, que o padre ensina errado, é ou não é? Você já não escutou muito isso? É o que aconteceu naquele tempo. Vocês vão ver daqui a pouquinho, nós vamos ver isso de perto. Se aproveitaram da simplicidade daquele povo e começaram a pôr minhoca na cabeça deles, né? Mas nós vamos entender isso no andar da carruagem aqui, tá? Até aí tudo bem? A fundação das comunidades da Galácia. As comunidades da Galácia devem ter sido fundadas por Paulo durante a sua primeira viagem missionária, entre os anos 45 e 48, né? Como se tratavam de várias cidades, né? Então Paulo levou um tempo para fundar essas comunidades, né? Então mais ou menos entre os anos 45 e 48, que ele fundou as comunidades da Galácia. Preste bem atenção agora. Paulo voltou a visitar essas comunidades durante a sua segunda viagem missionária. Você pode anotar no caderninho? Eu não vou perder muito tempo hoje não. Em casa você grifa na Bíblia, tá? Atos 16:6. Paulo voltou para visitar as comunidades. Paulo voltou para dar mais ensinamento. Paulo voltou para dar mais catequese, né? Durante a sua segunda viagem missionária, no ano 50. E durante a sua terceira viagem missionária, ele também voltou de novo, não é? Você vai depois em casa pegar Atos 18:23. No ano 53 ele voltou de novo. Então presta atenção aqui no tio, ó. Ele fundou com muito carinho cada uma, voltou para dar mais ensinamento, voltou de novo para dar mais ensinamento ainda. Qual é a conclusão que nós chegamos?
que essas comunidades tinham muita ou tinham pouca formação? Não, senhores. Eles eram simples, eram humildes, mas o Paulo fundou. Depois ele voltou de novo. Depois ele voltou de novo. Então essas comunidades tinham muita ou pouca formação? Muita formação. Muita formação. Olha só, o Paulo, né, fundou. Quando ele fundava, ele ficava um tempo ali estruturando. Depois ele voltou. Quando ele voltava, ele aprofundava o ensinamento. Voltou outra vez, aprofundou mais ainda. Porque o Paulo percebia que era um povo muito simples, que era um povo que precisava de ensinamento. Por isso que ele voltou 2 vezes, depois de ter fundado. Está entendendo ou não? Então eram comunidades que, apesar da simplicidade do povo, eram comunidades que tinham tido muita formação. Aqui também a tristeza de Paulo, né? Dele ter dado tanta formação e os Gálatas terem tido pouca fé a ponto de deixar as minhocas tomar conta da cabeça e do coração e duvidar de Paulo e duvidar do ensinamento da igreja, como os Gálatas duvidaram naquele período. Está dando para entender até aí, gente? Está claro ou não? Estou procurando ser bem claro para a gente compreender o que aconteceu. Tudo leva a crer, portanto, que eram comunidades que haviam sido bem evangelizadas e bem catequizadas. Por isso é que Paulo ficará muito indignado com o que aconteceu a essas comunidades. Você está com a Bíblia aberta? Então você vai pegar a caneta na mão, pegue Gálatas capítulo 3, versículo 1. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Grifa com a sua caneta. Na sua opinião, o Paulo está mansinho ou o Paulo está nervoso? Como que começa aí o versículo 1? Como começa o versículo 1? O Paulo começa xingando os Gálatas do quê? Insensatos. Quem é capaz de responder para mim o que significa insensato? Uma pessoa que não tem o quê? Sabedoria. Uma pessoa que não tem bom senso, né? Uma pessoa que perdeu o discernimento. Ó insensatos Gálatas. É como se Paulo dissesse assim: vocês perderam a cabeça? Vocês perderam o juízo? Está aí, ó. Ó insensatos Gálatas. Eu já falei isso para alguém. Tinha uma família que era muito amiga minha, né? Isso já faz o quê? Uns 20 anos atrás. E de repente a família inteirinha foi para a igreja evangélica. Isso eu estava, acho que na época, talvez eu estava no seminário ainda. Quando eu fiquei sabendo que eu voltei lá para visitar, eu falei para eles, mas o que aconteceu com vocês? Vocês perderam a cabeça? Falei. Vocês perderam o juízo? Depois de tudo que vocês vivenciaram na igreja católica, tudo que vocês aprenderam na igreja católica, vocês foram para a igreja evangélica. E não era marinheiro de primeira viagem, era gente de dentro da igreja, gente que tinha formação, gente que teve encontro com Jesus, foi batizada no Espírito Santo na igreja católica e de repente foi a família inteira para outra igreja. E eu falei para eles na época, falei: vocês perderam o juízo, perderam a cabeça? É o que Paulo está dizendo aí para os Gálatas. Ó insensatos Gálatas, vocês perderam o juízo? Quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi apresentada, o que está escrito aí? O Paulo está dizendo que diante dos olhos dos Gálatas ele apresentou o quê? Como está escrito aí na sua Bíblia? A imagem
Quem falou que não pode ter imagem de Jesus crucificado? Quem foi que falou? Quem foi que falou? Não é? O Paulo está dizendo o seguinte: eu apresentei a vocês o verdadeiro Jesus. Por que vocês perderam de vista o verdadeiro Jesus? Tome cuidado, você já escutou aquela conversa, né? Ah, lá na igreja católica vocês adoram Deus morto. É ou não é? Já escutou esse papo por aí? Ah, mas peraí, ó, lá na igreja católica vocês adoram Deus morto. Escutou essa conversa fiada por aí? Não cai nessa conversa não. O Cristo que ressuscitou, Ele ressuscitou por quê? Porque antes Ele deu a sua vida. E quando Ele ressuscitou com as marcas do quê? As marcas da cruz. Tome muito cuidado. Na época de Paulo, quiseram tirar da vista dos Gálatas a imagem de Jesus crucificado. E Paulo ficou nervoso e falou: não, tome muito cuidado, porque o verdadeiro Jesus é esse aqui, ó. Gente, nós nunca podemos nos esquecer do que Ele fez por nós. A gente não tem um crucifixo pendurado lá na parede de casa por boniteza. A gente tem um crucifixo pendurado lá na parede de casa para que a gente nunca se esqueça do que Ele fez por nós, e nenhum outro poderia ter feito o que Ele fez. Às vezes até o irmão Vanério carrega uma cruz desse tamanho no pescoço, né? O povo acha que ele é exagerado. Mas aí, olhando por outro lado, não é exagero não. O Geraldo também é o tamanho da cruz no pescoço dele, ó. O Paulo está dizendo, ó, gente, vamos aprender a ler a Bíblia, para a gente não cair na conversa de ninguém. Continua acompanhando comigo, retoma o versículo 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi apresentada a imagem de Jesus Cristo crucificado? Apenas isto quero saber de vós: recebestes o Espírito? Que Espírito que é esse? O Espírito Santo. Recebestes o Espírito pelas práticas da lei ou pela aceitação da fé? Agora no versículo 3 ele xinga de novo. Ele xinga os Gálatas do que no versículo 3? Levianos. Ai, que doído, não? Primeiro chama de sem juízo, e agora chama do que? Leviano. O que é uma pessoa leviana? A palavra leviano vem do quê? Leviano vem do quê? De leve, né? Tome muito cuidado. Tome muito cuidado. É pessoa que vive o quê? A sua fé de maneira superficial. Vive a sua fé de maneira superficial, não é? Então Paulo está chamando os Gálatas agora de levianos. Está entendendo? Sois assim tão levianos? Depois de terdes começado pelo Espírito, quereis agora acabar pela carne. Puxa vida, que tristeza. Meu irmão, minha irmã, isso é o retrato do católico brasileiro. O católico brasileiro começou pelo Espírito, porque foi batizado quando pequeno. Vocês concordam comigo? O católico é o retrato do católico brasileiro. Começou pelo Espírito, foi batizado pequenininho, recebeu o Espírito Santo quando foi batizado. Mas acabou onde? Na carne. Porque não vive o seu batismo, não vive a sua fé. Vive como pagão. Vive como pagão. Olha o feriado de Corpus Christi aí. Vamos ver quem vai viver o feriado de Corpus Christi como cristão e quem vai viver o feriado de Corpus Christi como pagão. Não é? Então veja bem o que Paulo está dizendo. Vocês começaram pelo Espírito, mas estão terminando pela carne. Isso é muito grave. Olha no versículo 4.
ter feito tais experiências em vão? Se é que foi em vão. Aquele que vos dá o Espírito e realiza milagres entre vós, acaso o faz pela prática da lei ou pela aceitação da fé? Aquele que vos dá o Espírito e realiza milagres entre vós. Seria oportuno um dia a gente fazer um estudo na escolinha da fé sobre o que é graça, o que é cura, o que é milagre. Vocês sabiam que nem toda cura pode ser considerada um milagre? Sabiam disso? Não é? Vocês vejam aqui o que foi nos apresentado hoje no começo. Um milagre. Um milagre. Um padre está rezando missa. Ele não acredita. De repente a hóstia que ele está consagrando na missa começa a pingar sangue. O que é isso? É um milagre. Por que é um milagre? Porque a ciência não consegue explicar. Milagre é aquilo que a ciência não dá conta de explicar. É um fenômeno totalmente 100% sobrenatural. É uma intervenção divina aqui na terra. Isso é milagre. A Igreja Católica não brinca com isso. Até houve um tempo, quando a renovação carismática estava meia imatura, que foi muito corrigido, não é? A gente tem que entender o que é uma cura, o que é um milagre, o que é uma graça. Não vá dizendo que curou a dor de barriga, foi milagre. Vá dizendo isso não. Milagre é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. Está dando para entender? O Paulo está dizendo: aquele que realizou milagres entre vós, realizou por causa da fé ou por causa da lei? E nós temos que ser da fé, nós não podemos ser da lei, não é? Porque às vezes a gente quer ser muito da lei, a gente quer muito apontar o dedo na cara dos outros e ser moralista, e não olha para como a gente está vivendo, não é? Mas depois nós vamos entender tudo isso que o Paulo quis dizer aí na carta aos Gálatas. Até aqui tudo bem? Tudo bem, gente? Então vamos acompanhar. Nos anos 54, 57, preste atenção agora, quando Paulo estava em Éfeso, chegaram as tristes notícias do que estava acontecendo nas comunidades dos Gálatas. Cristãos judeus, vindos de Jerusalém, conhecidos como é que é? Fanáticos, se infiltraram nas comunidades e começaram a dizer que o evangelho anunciado por Paulo estava errado. Então veio uma turma de Jerusalém que se apresentavam como cristãos. Mas de onde que tinha vindo esses cristãos? Antes de serem cristãos, eles tinham sido o quê? Judeus, não é? Judeus. Na verdade, eles entraram na igreja, mas eles nunca se tornaram cristãos de verdade. Eles continuaram sendo o quê? Continuaram sendo o que eles eram antes. O que eles eram antes? Judeus. Sabe aquela pessoa que entra na igreja, mas não se converte? Ela continua sendo o que ela era antes. Essa pessoa vai dar muito problema na comunidade. Uma pessoa que entra na igreja, mas não muda de vida, ela quer estar dentro da igreja, mas vivendo do jeito como ela era antes,
essa pessoa vai dar problema. Porque nós entramos na igreja para quê? Nós entramos na igreja para Jesus transformar a nossa vida. Nós entramos na igreja porque a nossa meta é o céu. A nossa meta é a santidade. Santo Agostinho diz, preste atenção nisso, Santo Agostinho diz que a igreja é o hospital de Deus. Não sou eu não, Santo Agostinho. A igreja é o hospital de Deus. A gente entra na igreja para se curar. Para se curar do quê? Se curar do pecado. Santo Agostinho vai dizer que a gente entra na igreja para se curar. Para se curar do quê? Do pecado. Não é? Então eu entro na igreja, eu tenho que mudar de vida. Eu não posso estar dentro da igreja e vivendo como eu era antes. Isso é um problema, né? Esses judeus aqui, ó, deixa eu voltar lá nos judeus. Esses judeus, eles tinham entrado na igreja, mas eles tinham entrado na igreja só de corpo. Eles não entraram na igreja de coração. Eles não entraram na igreja por causa de Jesus. Porque para eles, Jesus era segundo plano. O primeiro plano ainda era quem? Moisés. Para eles, o primeiro plano ainda era Moisés, não era Jesus Cristo. Então eles começaram a pôr minhoca na cabeça dos Gálatas. Eles aproveitaram que os Gálatas eram gente do campo, era gente sofrida, era gente que trabalhava de sol a sol. Mas por outro lado, os Gálatas também pisaram na bola. Porque mesmo sendo pessoas simples, eles tinham recebido de Paulo muita formação. Então os Gálatas também tiveram culpa. Porque eles foram bem formados na fé cristã. Por que que eles se deixaram levar por esses judeus? Não é? E às vezes nós somos assim. A gente se deixa levar pelo mundo. Principalmente os jovens, né? Os jovens estão dentro da igreja, mas às vezes encontram um amigo, uma amiga ali na esquina. O amigo e a amiga não estão na igreja, está no mundão. Vai junto para o mundão. Nós temos que tomar cuidado com o nosso testemunho, com a nossa conduta, com o nosso comportamento. Os Gálatas aqui foi acompanhando o comportamento daqueles judeus fanáticos. De repente Jesus está em segundo lugar, Moisés que está em primeiro. Está entendendo o que começou a acontecer naquelas comunidades da Galácia? Eu vou retomar. Nos anos 54 a 57, quando Paulo estava em Éfeso, chegaram as tristes notícias do que estava acontecendo nas comunidades dos Gálatas. Cristãos judeus, vindos de Jerusalém, conhecidos como judaizantes extremados, fanáticos, se infiltraram nas comunidades e começaram a dizer que o evangelho anunciado por Paulo estava errado. Diziam que Paulo não era um verdadeiro apóstolo, pois não havia convivido com Cristo, e além disso, não tinha sido enviado de Jerusalém, mas de Antioquia. Olha o que eles diziam. Os judaizantes, preste atenção agora, começaram a ensinar que antes de serem batizados, os Gálatas deveriam primeiro ter sido circuncidados e iniciados na observância estrita da lei de Moisés, guardar o sábado, não comer determinados alimentos, praticarem ritos de purificação. Quer dizer então que o batismo não valeu. Esses judeus fanáticos começaram a dizer para os Gálatas: olha, vocês fizeram errado. Antes de batizar, vocês tinham que ter feito outra coisa. Não é? E olha aqui, ó. Conversa de adventista do sétimo dia. Guardar o sábado. Até hoje, o drama continua. Até hoje, tem judaizante extremado no meio de nós. Guardar o sábado, não comer determinados alimentos. Olha, isso aqui não pode comer, aquilo não pode comer. Não tem um monte de seita que é assim? Tem ou não tem? Não é?
Olha aí, está vendo como pouca coisa mudou daquela época para a nossa? Está vendo que os problemas continuam sendo os mesmos? Não é? Praticarem ritos de purificação. Vocês sabem que o judeu era assim, ó. Se o judeu no dia, ele fosse 10 vezes na rua, 10 vezes ele tinha que batizar. Sabia disso? O judeu se batizava 2, 3, 4, 10 vezes no dia. Cada vez que o judeu ia na rua, ele achava que indo na rua ficava impuro. Quando chegava em casa tinha que batizar. Que coisa esquisita, né? Que coisa estranha, não é? Coisa de gente fanático mesmo. E eles começaram a pôr essas minhocas na cabeça dos Gálatas. E os Gálatas começaram a duvidar de Paulo, duvidar de Jesus, duvidar do batismo, duvidar dos sacramentos, duvidar da igreja. Tome muito cuidado, porque muita gente vai querer que você duvide do seu batismo, que você duvide dos sacramentos, que você duvide do padre, duvide do bispo, duvide do papa, duvide do Paulo, duvide de Jesus e fique com essas minhocas que eles estão oferecendo aí. Tome muito cuidado. Vocês estão entendendo, gente, por que o Paulo aqui está bravo? O Paulo está nervoso e com razão. Uma coisa que o Senhor colocava no meu coração hoje, para dizer para vocês aqui, é que as coisas de Deus, elas não tiram a nossa paz. Vocês vejam que interessante. Semana passada o Dom Cláudio passou a semana inteira aqui na paróquia, sim ou não? Sim. Vocês notaram que desde o dia que o Dom Cláudio chegou, até o dia que o Dom Cláudio foi embora, todas as palavras que ele disse, em todos os dias por onde ele passou, foram palavras que trouxeram a nós tranquilidade, amém? Palavras que trouxeram a nós firmeza, amém? Palavras que esclareceram a nossa fé, amém? Vocês notaram isso? Notaram isso? Agora, o Paulo também fez um trabalho bonito lá naquelas comunidades, o tempo que ele ficou lá. Ele uniu a comunidade, ele esclareceu, ele formou, ele evangelizou, ele catequizou, ele orientou, ele iluminou, ele uniu a comunidade. É o que o Dom Cláudio fez semana passada conosco, ele nos uniu e nos trouxe a palavra dos apóstolos, a doutrina da igreja, uniu. O Paulo tinha feito esse trabalho bonito, mas quando chegaram esses judeus o que eles fizeram? Começaram a dividir a comunidade, começaram a criar confusão, divisão. Meu querido, minha querida, se nós realmente estamos do lado dos apóstolos, não é? Nós vamos ser pessoas que onde nós estivermos, nós vamos unir a comunidade. Nós vamos trazer uma palavra de esclarecimento, uma palavra que vai fortalecer a fé das pessoas, uma palavra que vai iluminar, não uma palavra que vai criar angústia, confusão, divisão, fofoca, disse não me disse, contenda. Infelizmente, há muita gente ainda que ao invés de ser um fator de unidade, é um fator de discórdia dentro da igreja. É o que estava acontecendo nas comunidades dos Gálatas. O Paulo fez um trabalho tão bonito, e de repente essa gente fanática vem e começa a criar uma confusão, uma divisão, uma discórdia no seio das comunidades. Está dando para entender, gente? Sim ou não? Estou procurando trazer exemplos de hoje para ficar claro o que foi que aconteceu lá no tempo dos Gálatas. Está ficando claro? Está ficando claro? Por isso que é muito importante vocês estarem na escolinha da fé, vocês comprarem livros da nossa igreja para estudar, não é? Às vezes você era um católico desinformado, você tinha livro espírita em casa,
Você lia Paulo Coelho, você lia Allan Kardec, você não tinha formação. Hoje você pode jogar tudo fora, pode queimar essas porcarias. Compra livros da sua religião, da sua igreja, não é? Vá trazendo para o teu coração aquilo que vai confirmar a fé que você recebeu no dia do seu batismo. Não traga para o seu coração porcaria que vai te perturbar e vai tirar a tua paz. Está entendendo? É isso que nós precisamos fazer, tá? Vamos avançar mais um pouquinho aqui na comunidade dos Gálatas. Portanto, não bastava o batismo, mergulho pela fé na morte e ressurreição de Cristo para ser justificado, santificado, salvo. Era preciso antes aderir à lei de Moisés. Esses judeus diziam isso. Olha, o batismo não valeu. Essa conversa você está careca de escutar. O batismo não valeu. Precisa aderir à lei de Moisés. E aqui uma passagem bonita, pega aí no capítulo 3, grife com a sua caneta, os versículos 26 a 28. Você está aberto aí em Gálatas 3, sim ou não? Então aí no capítulo 3, localiza os versículos 26, 27 e 28 e grife com a sua caneta. 26, 27 e 28 e grife com a sua caneta. Olha o que Paulo vai dizer. Porque todos, olha aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Mais uma vez, mais forte. Por que Paulo está dizendo todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo? Porque essa turma aqui dizia que só era filho de Deus quem praticava a lei de Moisés. Ah, que coisa, não? Então quer dizer agora, meu amigo, que eu estou tão arrogante, eu estou tão petulante, eu estou tão topetudo, que eu me arrogo dizer quem é e quem não é filho de Deus. É o que eles estavam fazendo. Eles diziam que filho de Deus era quem seguia a lei de Moisés. E o Paulo vai dizer não, todos vós, está entendendo o contexto? Está entendendo o contexto? O Paulo vai dizer, não aceito. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Jesus. Não é por lei de Moisés. E o Paulo fica tão irado que ele vai dizer, pega a lei de Moisés e joga no lixo. Mas a lei de Moisés aqui não era nem do pobrezinho do Moisés. Não era nem do pobrezinho do Moisés. Era o que os fariseus haviam feito com a lei. O padre Orlando prega muito isso nas homilias. Os fariseus, preste atenção, haviam pego os 10 mandamentos e haviam transformado os 10 mandamentos em 613 regras que ninguém dava conta de praticar. Era um fardo em cima do povo. Pegaram os 10 mandamentos, porque o importante são os 10 mandamentos. Transformaram os 10 mandamentos em quantas regras? 613. O dia de sábado, que era para ser o melhor dia da semana para um judeu, era o pior dia. Porque o judeu vivia com a camisa de força no sábado. No sábado não pode fazer isso. No sábado não pode fazer aquilo. No sábado você tem que contar quantos passos você dá. Nossa Senhora, que escravidão. Que escravidão. O Paulo vai dizer aí na carta aos Gálatas, Cristo libertou vocês. Por que vocês querem voltar à escravidão da lei? Se Jesus libertou vocês. Daqui a pouco vocês vão ler aí no capítulo 5.
Jesus libertou vocês. Por que vocês querem voltar para aquela camisa de força? No sábado não pode isso, no sábado não pode aquilo, até os passos que eu dou no sábado eu tenho que contar. Meu Deus do céu. Aqui, você está entendendo, olha para o tio, você está entendendo a diferença entre religião e seita. O que eu falei? A diferença entre e seita. E nós nunca podemos estar dentro da Igreja Católica como se nós estivéssemos dentro de uma seita de fanáticos. Isso é muito sério, gente. E essa é a grande problemática da carta aos Gálatas. Volta aí no versículo 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Todos vós que fostes batizados em Cristo, o que está escrito aí? Já não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois... Olha o tapa com luva de penica. Olha o tapa com luva de penica. Todos vós sois um em Cristo Jesus. Que coisa bonita. Paulo aqui vai fazer uma teologia muito bonita do batismo, que o catecismo da Igreja Católica não se deixou perder. Eu vou abrir um parênteses porque eu fico muito empolgado com isso, não é? Quando Paulo diz, todos vós que fostes batizados em Cristo, como é que está escrito aí? Vos revestistes de Cristo. O catecismo da igreja, ele vai usar uma palavrinha diferente, mas o sentido é o mesmo. O catecismo da igreja diz assim, quem foi batizado, presta atenção, quem foi batizado foi configurado. Como é que é? Quem foi batizado foi configurado a Cristo. O que é configurado? Figurado, figura. Figura com. Significa que no momento que você foi batizado, não é? O Espírito Santo imprimiu em você a imagem de Jesus. E agora quando o Pai do céu olha para mim e olha para você, quem o Pai do céu enxerga em nós? Jesus, o seu Filho único. É por isso que Paulo vai dizer que nós somos filhos no Filho. Como é que é? Nós somos no... Quem é o Filho? Jesus Cristo. Quem são os filhos? Somos nós. E no dia que a gente foi batizado, o que o Espírito Santo fez? Imprimiu na gente a figura, a imagem de Jesus Cristo. Por isso, meu querido, eu tenho que olhar para você e eu tenho que ver Jesus em você. Você tem que olhar para mim, você tem que ver Jesus em mim. E aí acabou a inveja, acabou o ciúme, acabou o orgulho, acabou a dor de cotovelo, acabou tanta coisa. O Espírito Santo imprimiu em nós a imagem de Jesus. Eu tenho que ver Jesus no outro, e o outro tem que ver Jesus em mim. Paulo vai dizer, revestistes. O catecismo da igreja vai aperfeiçoar, configurados a Cristo. Deu para entender? A lei de Moisés caiu por terra. Mais uma vez eu digo, não é culpa do Moisés, pobrezinho do Moisés, ele nunca quis isso. Nunca Moisés sonhou que os fariseus iam transformar os 10 mandamentos em 613 regras. Se Moisés tivesse sonhado com isso, pobrezinho dele. Então não vai pôr a culpa no Moisés não, que ele não tem culpa não. A culpa é de quem veio depois dele. É que nem o Martinho Lutero. O Martinho Lutero, o Calvino, está filmando, né? Vamos dizer para a câmera, que a verdade tem que ser dita, doa quem doer. O Martinho Lutero, o Calvino, o Zwinglio, não negaram Nossa Senhora.
quem negou Nossa Senhora foi os que vieram depois deles. Sabiam disso? Você sabia que Martinho Lutero, João Calvino, Zwinglio, os que começaram os protestantes, eles não negaram Nossa Senhora? Quem negou Nossa Senhora foi os que vieram depois deles. É bom que você saiba e que a verdade seja dita, doa a quem doer. Como diz o Padre Jonas, arda para quem arder. Lutero não negou Maria. Na igreja de Calvino, na igreja calvinista, rezavam Ave Maria, porque Ave Maria está na Bíblia. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Ave Maria está na Bíblia. Lutero, Calvino, Zwinglio não negaram Nossa Senhora. Quem negou foi quem veio depois. É que nem o Moisés. O Moisés não tem culpa do que fizeram com a lei dele. O Moisés não é culpado. A culpa é de quem veio depois dele. Deu para entender, gente? Deu para entender? Vamos avançar mais um pouquinho. Os Gálatas, presta atenção, já estamos no fim. Os Gálatas ficaram agitados, confusos, e começaram a acreditar nessas coisas, o que é pior, né? Isto foi como que uma facada no peito de Paulo. Paulo, furioso, escreveu uma carta de fogo aos Gálatas no ano 57, essa que está aí na sua Bíblia, na sua mão, dizendo que eles estavam regredindo da liberdade em Cristo para cair na escravidão da lei mosaica dos 613 preceitos. Olha aí. Pega comigo agora o capítulo 5, rapidamente. Gálatas, capítulo 5. Vai grifando com a sua caneta, versículos 1 a 6. Gálatas capítulo 5, versículos de 1 a 6. É para que sejamos homens que Cristo nos... Ficai, portanto, e não vos submetais outra vez ao jugo da... Olha como é gostoso fazer a escolinha da fé, que agora você lê e você entende. Por que Paulo está falando desse jeito? Porque os judeus queriam pôr uma camisa de força nos Gálatas. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não. E Paulo está dizendo, não, isso não vem de Deus, isso vem de homens. É para que sejamos homens livres, que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes, e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Eis que eu, Paulo, vos declaro: se vos circuncidardes, de nada vos servirá Cristo. Vocês sabem muito bem que para um judeu, a circuncisão estava acima do batismo. Vocês sabem disso? O judeu tinha que ter a marca no corpo. O judeu tinha que ter a marca no corpo. A circuncisão, o que era a circuncisão? Uma marca no físico. Uma marca no pênis do primogênito, para dizer que ele era realmente membro do povo eleito. E Paulo vai dizer, pobrezinho de vocês, a marca mais importante para Deus não é a marca do corpo. A marca mais importante para Deus é a marca que Ele fez um dia na nossa alma. O batismo era uma marca na alma, a circuncisão uma marca no corpo. Aos olhos de Deus é mais importante o que foi feito na alma do que foi feito no corpo. E aí a gente diz até aos jovens, né, que os jovens não precisam de se tatuar. Jovem não precisa se tatuar. Por que, tio? Porque vocês já têm uma marca na alma. Quem tem uma marca de Deus na alma, não precisa de marca nenhuma no seu corpo. Está entendendo? Está entendendo? Então, se vos circuncidardes, de nada vos servirá Cristo. Olha aí no versículo 2. Não está escrito aí? Se vocês fizerem marca no corpo,
e não perceberem que a marca mais importante é a marca que veio pelo batismo, a marca na alma, de nada vos servirá Cristo. Que bonito. Versículo 3: e atesto novamente a todo homem que se circuncidar, ele está obrigado a observar toda a lei. Já estáis separados de Cristo, vós que procurais a justificação pela lei, decaístes da graça. Meu Deus do céu, vocês que estão buscando a lei, vocês que estão buscando as coisas da terra, vocês estão se separando de Jesus e vocês estão decaindo da graça. É muito triste, gente. Eu sei que está filmando, eu sei que eu vou me queimar, mas deixa eu me queimar, fazer o quê, né? Eu vivo me queimando. Mas é a mesma coisa uma pessoa dizer que vai para o Testemunha de Jeová, que vai para o Adventista do Sétimo Dia, que vai para a Igreja dos Mórmons, que vai para o Espiritismo Kardecista. Você está trocando Jesus por coisas de homens, você está decaindo da graça. O camarada acha que está fazendo bonito, não está fazendo bonito não, está se separando de Jesus e está decaindo da graça. É uma pena que a gente não valoriza aquilo que Jesus nos deu desde a nossa infância. Se a gente valorizasse o nosso batismo, a nossa primeira comunhão, a nossa crisma, mas o problema é que a gente não valoriza. Não pense você que adianta você entrar na fila da comunhão e receber o corpo de Cristo por receber. Tem um teólogo que ele diz o seguinte: você está comendo hóstia ou você está comungando Cristo? Eu vou repetir a pergunta desse teólogo. Você está comendo hóstia ou você de fato está comungando Cristo? Porque o fato de receber a hóstia consagrada tem que expressar que você de fato está comungando com a vida de Jesus, porque você está procurando ter as atitudes de Jesus. Olha a Santa Juliana. Vocês perceberam que eu chorei aquela hora da Santa Juliana? A Santa Juliana não podia mais comungar pela boca, a doença do estômago tinha tomado de conta. Ela mandou o padre colocar a comunhão no peito dela. E porque ela era alguém que não comia hóstia, mas que comungava a Cristo, porque Juliana de Cornilon era uma mulher que não comia hóstia, mas que comungava a Cristo, na hora que o padre colocou a hóstia no peito dela, o que aconteceu? Não é que a hóstia desapareceu, a hóstia não desapareceu, é Jesus que entrou no coração dela. Jesus entrou no coração dela, porque ela foi uma mulher que entendeu o sentido da Eucaristia na vida dela e procurava ter as mesmas atitudes de Jesus. Então Paulo também, no fundo, é o que ele está trabalhando aqui na carta aos Gálatas. Pega comigo agora o versículos 13 a 15. Aí mesmo no capítulo 5, vai grifando com a sua caneta os versículos 13 a 15. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Presta atenção agora. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Olha como o povo entende tudo errado. Olha para o tio agora que o tio vai explicar. Olha como o povo entende tudo errado. O Paulo falou, vocês não podem ser escravo, mas vocês não podem ser escravo do quê? Da lei. Foi ou não foi? Vocês não podem ser escravo do quê? Da lei. Aquela lei lá do sábado, não pode isso, não pode aquilo, aquela camisa de força. Só que teve gente que entendeu errado, companheiro. Se agora a gente é livre, significa que a gente pode fazer o que a gente quiser. Ai meu Deus do céu, mas entende tudo errado. E aí teve gente na comunidade dos Gálatas que começou a fazer coisas que um cristão não deve fazer. Ai. Então pode comer tudo? Pode comer tudo.
começou a encher a cara, ficar bêbado. Não, mas lá na lei de Moisés, não pode comer isso, não pode comer aquilo. O Paulo disse que nós somos livres. Eles entenderam o que Paulo ensinou, certo ou errado? Errado. Achou que liberdade é fazer o que quer. Então lá na lei de Moisés não podia comer, não podia beber. Agora nós estamos livres, então vamos comer e beber tudo que tem direito. Oh meu Deus do céu, difícil não? Difícil não? Difícil as pessoas chegar a um ponto de equilíbrio. E aí Paulo vai dizer, pega de novo aí o versículo 13. O Paulo não é bobo não, pega o versículo 13. Vós irmãos, fostes chamados à liberdade, não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres. Cuidado. Estão vendo? O povo entendeu errado a liberdade. Entendeu ou não entendeu? Nossa, então agora não tem mais a lei de Moisés, né? Então agora podemos fazer o que a gente quiser. E o Paulo diz, mas não foi isso que eu falei. Vocês não têm mais a lei de Moisés, mas agora vocês têm a lei de quem? Vocês têm a lei de quem? A lei de Cristo. E olha que bonita a lei de Cristo. Pega o versículo 13 de novo. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade, porque toda a lei se encerra num só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Onde termina a minha liberdade, comadre? A minha liberdade termina onde começa a sua. Quem é livre respeita a liberdade do outro. Quem é livre vive a lei da caridade, a lei do amor. Se eu amo, eu tenho uma conduta digna de amor. Um pai que ama a sua família, ele vai beber até cair? Não. Um jovem que ama o pai e a mãe, vai fumar maconha ali na esquina? Um marido que ama a esposa, vai trair a esposa? Uma esposa que ama o marido, vai trair o marido? Paulo está dizendo para a comunidade, vocês não têm mais a lei de Moisés, mas agora vocês têm uma lei muito superior à de Moisés. Vocês têm a lei de Cristo, e a lei de Cristo é a lei da caridade, a lei do amor. Amar o próximo como a si mesmo. O que eu não quero para o Geraldo, o que eu não quero para mim, eu não vou fazer com o Geraldo. Amém? O que você não quer para você, você não vai fazer para o outro. Está entendendo, gente? É uma pena que nós não dispomos de tempo para aprofundar mais a carta aos Gálatas. Vocês estão vendo que dá uma pincelada aqui, a pincelada colar. E uma coisa que eu queria dizer a vocês, né? Tem gente que diz assim, Zé Marcelo, às vezes a gente acha que você fala demais, mas acontece o seguinte, eu gosto de dar exemplo de hoje, para vocês entenderem aquela época, tá? Então às vezes